Com você em mais um Papo Sintonia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para você que está aqui ligadinho, que está com a gente aqui no canal do YouTube, e vai estar também agora pelo Instagram. Será que a gente consegue transmitir para você essa live? Esperamos que sim. Coloque aí. Quem está aqui no Instagram, se está ouvindo a gente, se o som está chegando bem. Nós estamos aqui com a Jacira Conceição, que também poderia se chamar Jacira Resiliência, Resistência, Força, Coragem. Esse é outro sobrenome dela, gente. Essa mulher. 66, 66 anos. Você que fica aí dizendo, tô cansado, não consigo levantar cedo. Ai, gente, trabalhar no fim de semana. Nossa, pega aqui carona essa vibe aqui da Jacira, porque ela é uma loba. Ela é uma loba quando o assunto é defender os lúpicos da Bahia. São as pessoas que foram diagnosticadas com lúpus, que é uma doença que a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco. Vê se a Jacira chega um pouquinho mais, para que vocês possam ver agora, sim. Estamos vendo aqui melhor o seu rosto. Querida, que prazer receber você aqui nesse mês de março. Olha aqui como nós estamos, ó. Não por acaso, não é moda não, é o Maio Roxo. O que é o Maio Roxo? Então, bom dia a todas e a todos. O Maio Roxo é o mês de conscientização sobre o lúpus. A gente sabe que o lúpus, no dia 10, né, é o Dia Internacional, né? Antigamente falava Dia Internacional do Lúpus, mas a gente resolveu que não ia deixar 10 de maio, Dia Internacional do Lúpus, que o lúpus já mata tanta gente. E a gente é você, futucando isso tudo, é que eu tô ligado. Então, o que a gente resolveu? Fazer uma campanha para que esse dia se tornasse o dia de conscientização, né, o Dia Mundial de Conscientização sobre o lúpus e também de atenção às pessoas com lúpus. Então, a gente tem duas palavrinhas chaves aí para o nosso bate-papo. Conscientização. E essa palavra fala muito forte aqui para mim, enquanto pessoa, enquanto comunicadora, e atualmente também como profissional da área da comunicação, porque eu tenho falado sobre esse tema da comunicação consciente, da consciência humana, e conscientização está hoje também na tônica desse trabalho que você faz. E por que conscientização? Então, como sabe, existem muitas pessoas que têm lúpus, mas não sabem. Tem lúpus, mas muitas vezes esconde. Por que essa pessoa esconde? Esconde pelo preconceito que tem de si próprio. Antigamente, quando não tinha loba, há 20 anos atrás, tinha muitas pessoas que chegavam na loba e diziam assim, olha, eu não quero que meu marido saiba que eu tenho lúpus, não. Eu não quero que minha família saiba que eu tenho lúpus, não. Então, por que essas pessoas diziam isso? O estigma, né? Já ia ser discriminado dentro de casa. Exatamente. Imagina. A família, eu costumo dizer que a família é um passo principal para que o paciente de lúpus tenha uma dignidade. Lúpus é uma doença complicada, a gente já sabe que a gente brinca, diz que eu sou forte, mas eu que sei das minhas dores, como também entendo e conheço as dores de cada um paciente de lúpus. Exatamente. A gente sabe também que, além do eritematoso sistêmico, tem aquele lúpus que sofre um preconceito horrível, a pessoa que tem, que é o discoide. Por quê? Porque a pessoa tem na pele. E tudo que se vê, não é? A pessoa pode dizer feio ou bonito. E aí, o que acontece? As pessoas que têm lúpus discoide, lúpus cutâneo, sofrem muito mais com o preconceito das pessoas, não é? Porque as pessoas não param para saber o porquê que essa pessoa tem a pele ferida. Por que essa pessoa tem a cabeça ferida? Já olha assim e fala, pode ser contagioso. Exatamente. Então, por que a conscientização? A conscientização é para mostrar à população que o lúpus não pega, lúpus não é contagioso, é uma doença que a gente que tem, temos que ter cuidado com a outra pessoa, não é? Porque se uma pessoa estiver gripada, espirrar lá do outro lado, a gente vai correr o risco de ficar gripado também. Então, gente, a conscientização é isso. Lúpus não pega, lúpus não passa, mas nós é que temos que ter cuidado. Na pandemia, eu vi muita gente, até hoje, usa máscara. Antes, quando eu, no caso, ou as pessoas que tinham lúpus usavam máscara, as pessoas ficavam com medo, porque a gente estava de máscara. Só que a gente estava de máscara, a gente usa máscara para nos proteger. A gente não usa máscara para, como eles pensavam que a gente estava com doença contagiosa. Não, é para nos proteger. Então, isso tudo é importante ser falado. Exatamente. Então, olha só a questão da consciência, né? E até do julgamento. Isso. Eu diria até da ignorância das pessoas.
Então, claro, hoje quando a gente usa máscara, a pandemia trouxe essa consciência a usar máscara, não porque eu estou doente, porque também eu quero ficar saudável. Então, o lúpus, a pessoa com lúpus, ela está ali utilizando aquela máscara porque ela fica mais vulnerável. E por que será? Que doença é essa que me torna mais vulnerável? É uma doença autoimune. Então, para você que está ouvindo aí lúpus, 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 o que que é isso? Será que eu tenho? Será que eu posso ter? Será que minha família tem? Eu pego como? Então, vamos entender agora o que que é o lúpus, que nesse mês de maio tem o mês de conscientização. O dia 10 é o dia mais forte, vamos falar sobre ele, porque tem algumas ações para marcar essa data. Mas o lúpus, o que que é? Lúpus, na verdade, é uma doença autoimune. Sim. Podemos chamar de uma doença autoimune ou um tipo de reumatismo, não é? Tá. As pessoas falam assim, mas reumatismo é da em velho? Não. É um tipo de reumatismo que pode atingir crianças com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. É um tipo de reumatismo que pode atingir jovens, adultos, homens e mulheres. O lúpus não escolhe cor, nem raça, nem credo religioso. O lúpus só, se tiver predisposição, ele vai atingir. No meu caso, eu acho que muita gente já sabe, eu tenho lúpus desde os 15 anos, eu sentia todas as dores, todos os sintomas, e fui diagnosticada aos 40 anos. Aos 40 anos, quando eu fui diagnosticada, eu fiquei 14 meses, desculpa, 14 meses internada, sendo 15 dias não tenho coma. Fiquei com problema seríssimo de rins, tenho duas necrose femoral, causada também da quantidade absurda que eu precisei usar de corticoide. Tenho a vista, né, que tem uma funcionando, a outra não, mais ou menos, mas vai levando. Então, assim, tudo na minha vida, o lado direito, para você ter ideia, meu lado direito todo é comprometido. Então, eu só faço tudo pelo lado esquerdo, tá? Então, assim, as pessoas têm que entender que lúpus não pega, todo dia estou falando, lúpus não passa de pai para filho, de mãe para filho, não existe isso. E se a pessoa tiver predisposição, evidentemente, vai aparecer algum motivo na vida dessa pessoa e o lúpus vai ativar, vai aparecer, eu estou aqui. Vai ativar. Então, tem aquele gene, né? Tem aquela predisposição, pode ser de herança familiar e tal. E o que que vai ativar? Vamos para esse fator de ativação, porque se eu sei, primeiro, tenho como eu saber se eu tenho predisposição, existe algum tipo de exame de sangue, de dosagem, que indique se eu tenho uma predisposição para o lúpus, assim como algumas pessoas já fazem, né? Lembra aí do caso da Angelina Jolie, que viu lá nas células, fez um mapeamento do DNA e descobriu que ela tinha um gene, uma predisposição para ter câncer. O que que ela fez? Fez uma cirurgia, lógico, radical, de tirar as mamas, mas na época foi um absurdo, mas ela seguiu esse caminho já sabendo que poderia ter a doença. No caso do lúpus, a gente tem como desconfiar que a gente pode ter predisposição ou existem fatores de risco, condições específicas que aumentam a probabilidade de alguém ter lúpus? Bom, existem alguns fatores, mas eu como paciente, viu, gente? Eu sou uma pessoa com lúpus, eu estou falando, sou médica, eu deixo bem claro, eu estou falando por mim. Então, assim, o que é que acontece? Por que que eu sentia? Eu sentia muitas dores. Então, assim, como eu era uma criança, né, 14, 15 anos, que eu reclamava dessas dores, complicado, a família, ela não está querendo fazer nada, sabe? É a coisa familiar. Você sentia dor onde? Dores nas articulações. Nas articulações. Então, assim, como é que sabe que está sentindo essas dores, gente? Que não estou vendo nada, não caiu, não bateu em lugar nenhum. Não tem nada, não caiu, exatamente. Então, assim, as dores, quando eu reclamava, a pessoa não estava nem chegando porque não via nada. Então, é uma das coisas que eu sempre falo, mãe, pai, observe seus filhos, quando eles começarem a reclamar de dores nas articulações, tá? O menino foi na praia, voltou todo queimado. Por que esse menino se queimou? Fácil assim, foi muito rápido. Observa também, porque o lúpus tem disso. Ele tem uma facilidade muito grande para que a gente se queime. A gente não bronzeia, a gente queima mesmo. Inclusive, no dia 1º eu me queimei aqui, toda minha filha ficou assustada, né, que eu esqueci de passar o protetor, e quando ela observou, já estava toda queimadinha. Então, assim, o sol que estava fazendo, no dia 1º, a gente tem uma sensibilidade muito grande ao sol, à luz fluorescente, também ele pode desencadear o lúpus, ele pode ativar de imediato, enfim. Então, já você está usando chapéu, às vezes a pessoa pensa assim, quer um look, né? E tem gente até que critica, não, gente. É porque se não for com esse chapéu, com esse óculos escuro, ela não sai para fazer tudo que ela tem para fazer. Exatamente. Porque as pessoas vivem de chapéu, mas não sabem por que eu uso chapéu.
O chapéu não é uma coisinha para dizer eu sou bonitinha, sou charmosa. O chapéu é uma proteção. Então, eu uso o chapéu como proteção. Primeiro que eu não posso, de forma alguma, ficar no sol. A claridade, como eu tenho muita sensibilidade ao sol e à claridade, até à noite, né? Se tiver muitas luzes acesas, eu fico ceguinha, né? Eu já tenho um problema nas vistas, então piora. Então, as pessoas têm que procurar entender por que aquela pessoa só usa chapéu. Por que aquela pessoa não sai à vontade com outra pessoa? Eu gostaria, né? Porque é uma mulher que não gosta de soltar seus cabelos, ficar bonita, enfim. Mas existe uma necessidade. Então, a prioridade nesse momento para mim é a minha saúde. Eu não quero saber de charme nem beleza, eu quero a minha saúde. Então, não ligo para quem falar. Eu sei que eu quero estar bem, e eu desse jeito, eu posso andar, eu posso falar com minha bengalinha está do meu lado. Por que ela usa bengala? Porque, infelizmente, eu preciso usar bengala, porque esse foi das heranças que o Lupus me deu. Tá? Então, não vou agradecer a Lupus, não, mas, infelizmente, chegou para mim e eu não vou ficar chorando. Só tenho que usar e acabou. Então, são coisas na vida que a gente precisa. Eu sei que tem muita gente que fala, ela está falando isso, mas ela não sente a minha dor. Cada pessoa tem uma dor diferente. A gente nunca vai medir dor de paciente nenhum, nem de lúpus, nem de outra patologia. Porque, como diz o ditado, como diz o nosso slogan, lúpus só quem tem sabe o que sente. Então, assim, cada um de nós sabemos o nosso limite de dor. Eu, por exemplo, descobri um limite imenso. Acho que eu senti muita dor na minha vida e eu já acostumei com isso. Entendeu? Acostumei a conhecer as dores, acostumei a ver o momento que eu não posso, o momento que eu posso. Então, eu utilizo todos os momentos que eu posso para fazer. Entende? Mas lúpus não é doença rara, porque existe uma quantidade absurda de pessoas no Brasil com lúpus. A gente sabe que existe milhares de pessoas com lúpus, branco, preto, enfim, existe muita gente com lúpus, não só no Brasil, como no mundo. Só que aqui no Brasil a gente tem, graças a Deus, temos equipes, temos grupos que fazem divulgação, tem pessoas que divulgam, principalmente no mês de maio, tem o Maio Roxo, mesmo é uma página do Maio Roxo, com a nossa amiga Carla Barcelos, né? Que ela é uma jornalista, também tem lúpus. Existe no Brasil uma série de pessoas, entendeu, que se juntam com a Loba para que a gente possa estar divulgando. Essa é a importância da conscientização. Pois é, ainda falando desse tema, dessa primeira palavra, né, desse momento de mobilização, que é conscientização também, mobilizar e cuidar das pessoas com lúpus, é isso que você traz, né? Sair dessa queixa, muitas vezes a pessoa tem um diagnóstico, queria que você falasse um pouco sobre isso, se a gente tem os dados, o número de pessoas com lúpus no estado da Bahia, e quando elas têm o diagnóstico, qual é a primeira reação? O que elas pensam, né? E como que elas reagem a esse diagnóstico? Elas já começam o tratamento, já procuram um sistema de apoio, ou elas têm resistência a fazer o que você está fazendo? Não estou preocupada, claro que eu perdi um pouco da minha mobilidade, perdi um pouco da minha função visual. Talvez a pessoa com lúpus, daquele tipo específico, vai ter aquela reação na pele que vai incomodar e as pessoas vão olhar, vão criticar, vão julgar, e aí as pessoas vão começar a se isolar, eu acredito. Então, como é isso? De ter um diagnóstico e saber lidar com isso, dizer, bom, agora eu estou com lúpus, fui diagnosticada, e é viver com isso, e ir administrando essas questões, não é? E se cuidando, acima de tudo. Isso. Não deixar se abater. Exato. Hoje, para você ter ideia, as pessoas, quando são diagnosticadas, em toda a Bahia, né? Primeiro lugar que a pessoa procura, a Loba. É inacreditável como as pessoas já procuram a Loba, porque sabem que a Loba vai ter uma solução. Essa solução, hoje, para você ter ideia, em 2020, com a pandemia, os médicos, infelizmente, não podiam atender pacientes. Você sabe que foi uma pandemia absurda, o médico pegando o Covid, enfim, né? Mas aí a gente apareceu que teve um médico, que eu perguntei a todo mundo, quem pode, pelo amor de Deus, tem muitos pacientes de lúpus, gente. A gente não pode esquecer esses pacientes. Estão sendo diagnosticados, tem pacientes que precisam se cuidar. Muita gente morreu, infelizmente, né? E aí o que aconteceu? Que apareceu um anjo na nossa vida, que eu costumo dizer, eu falo bem de quem precisa. O doutor Milton Pedreira, ele foi o anjo nesse momento, o qual apareceu, tá? E disse, não, Jacira, eu vou atender esses pacientes. E naquele momento foi uma luz maravilhosa que surgiu em nossas vidas. Eu fiquei, meu Deus do céu, graças a Deus, a gente não vai ficar mais com os pacientes sem atendimento. E isso é importante para a Lu. Esse é o papel importante da gente, é cuidar dos pacientes com lúpus. E hoje, graças a Deus, todos os pacientes que nos procuram, a gente tem uma solução. E esses pacientes eles vão para o Dr. Milton, eles passam pelo tratamento, fazem os exames, tudo direitinho, entendeu?
E recebe também, existem apoio, né? Como é que a Loba atua? A Loba, gente, é essa associação, Lúpicos Organizados da Bahia. E por que Lobo, né? Tem esse nome Lupus, né? Por que Loba? Por que trazer esse ícone aí do lobo e também esse nome Lupus? Por que será? Porque lobo, em latim, né? Lupus em latim é lobo, então, como a gente está na Bahia, Loba ficou Lupus Organizado da Bahia. Tá. Caiu bem, tá? Caiu bem, a gente não vai mudar o nome. Então, já tem 20 anos, o nome da Loba, as pessoas não entendem, não sabem por quê, porque você sabe que tem Loba também, né? Da questão da idade, mas foi pura coincidência, tá? E aí ficou, e vai ficar. Eu acredito que a Loba vai resistir aí por muitos e muitos anos. Mas há uma relação do lobo, né? Com a própria Tem aquela mordidinha, né? É aquela mordidinha que o rosto aparece aquela marquinha que dá a impressão que é mordidinha de lobo. Não é isso? Então, caiu tudo perfeitamente. Beleza. Então, olha só, gente. Então, o atendimento hoje, como é? É ambulatorial, nós temos serviços especializados, ou é num ambulatório normal na área de reumatologista? Quem é o profissional hoje da área da saúde habilitado a atender a pessoa com lúpus? Quero saber, então, o diagnóstico. Você disse que, olha, já criança, já adolescente, já manifestava essas dores, falava, não foi ouvida, a família não entendia, não acolheu. E só com 40 anos, ou seja, você passou boa parte, hoje ela está com 66, e só com 40 anos. E o que aconteceu nesse período todo da sua vida adulta, quando você saiu da adolescência, ainda com essas dores, você não procurou médicos para fazer o tratamento? O que você ouviu até chegar ao diagnóstico? Naquela época, hoje eu acho que não acontece mais isso não, mas naquela época eu fui muitos médicos. Eu tive muitos diagnósticos, não é? Eu tive de câncer, eu tive de tuberculose, eu tive de paralisia infantil, enfim, uma série de diagnósticos. O diagnóstico veio mesmo quando o meu caso agravou muito, não é? Agravou muito mesmo, e aí eu fui internada no hospital na Neve. Isso eu já tinha passado pelo Otávio Mangabeira. Quando a gente fala em agravar, em relação ao lúpus, o que seria? Onde é que pega mais? Já estava no meu ponto X. Máximo. Vai morrer. É a parte motora, a parte respiratória, ele afeta o quê? Tudo. Então, nesse momento, meu pai já estava preparando para comprar o caixão. Né? Já estava desenganada, e ele aí já estava preparando para comprar o caixão. Quando eu fui para o hospital Mané, e chegando lá, uma médica, que eu não sei mais como é essa médica, mas que Deus abençoe onde ela estiver, ela disse, Jacília, eu vou descobrir o que é que você tem. Se eu não descobrir, eu largo a profissão. E ela descobriu. Quando ela descobriu, fez os exames, fez o fator antinuclear, que na época era muito complicado esse exame, né? Caríssimo, inclusive. E aí ela fez e deu lúpus. Quando fui diagnosticada com lúpus, ela de imediato, na época, também me mandou para o único ambulatório que tinha aqui em Salvador, que era o do Hospital Santa Isabel. Eu fui a doutora Vitor Maia, como você sabe, e lá comecei meu tratamento levou mais ou menos 1 ano e pouco. Eu fui tão, sabe, fui tão resistente, tão terrível, que eu disse assim, não quero saber, não cheguei até aqui, agora eu vou viver, não quero viver não. E aí, tem pessoas que levam muito tempo. Então, o que é que eu falo do tratamento ser muito rápido? Porque primeiro já foi descoberta a doença. O médico cuidou da doença. Porque o médico cuida da doença, eu tive que cuidar da minha cabeça. Eu falei, bom, se já achei o médico certo, já descobriu o que é que eu tenho, agora eu vou para o abraço. Eu quero viver para criar minha filha. E aí eu lutei para viver, e estou aqui até hoje. Mas é muito importante, eu todo dia digo, gente, não é o médico só. O médico faz a parte dele, mas o paciente tem que fazer a sua. Porque se você não fizer, você não consegue. Eu fiz. Aqui é a prova viva, né? Com 66 anos, começa a luta do lúpus, que o primeiro é a conscientização, ter o diagnóstico. Por que é tão difícil? Hoje tem um exame específico para diagnosticar lúpus, tá? Hoje, quais são os principais sintomas, sinais de alerta? Dores, você falou, o que mais pode aparecer que acende aquela luzinha e diz, opa, vou investigar para ver se eu tenho quais são os sintomas mais comuns. Bom, dor de cabeça. Tem uma dor de cabeça insistente, tá? Queda de cabelo, não é queda de cabelo normal. É importante. Mas a pessoa diz, porque eu estou estressada. Não, é uma queda de cabelo muito importante, tem que ver o que é. A febre.
Lúpus daquela febre, que não sei se você lembra, quando é tuberculose, na época, quando tinha todo final de tarde, né? Mesmo horário, aquela febre. Tinha aquele horário, horário marcado. Lúpus era a mesma coisa. No horário marcado tem aquela tal daquela febre. Não é febre alta, tá? As dores nas articulações, inchaço nas articulações. Muitas vezes tem pessoas que saem a asa de borboleta. Aí, quando sai a asa de borboleta, não tem onde correr, vai procurar um reumatologista, tá? Para fazer os exames e usar a medicação. Então, assim, tem alguns sintomas parecidos com outras patologias, mas o sintoma de lúpus é um sintoma muito diferenciado, porque são aqueles, asa de borboleta, patologia nenhuma outra tem. Mancha no rosto quando toma sol. Está embaixo de luz fluorescente, começa a sentir dificuldade para olhar, começa a ficar, digamos assim, ceguinha, o que é que está acontecendo, apertar o olho, enfim. Então, tem muitos sintomas que a gente diz, não, a gente tem que ver esse lúpus. E aí, qual o exame específico para... O exame, hoje em dia, todos os exames já tem um pouquinho, sabe, deixa o médico já com dúvida, mas o fator nuclear ainda continua sendo o carro-chefe. Ok. Tá? Para poder fazer esse diagnóstico. E são exames oferecidos normais, né? Que já dão aquela alteração, que o médico já desconfia, tem coisa aqui, vou investigar mais profundamente. Mas esse específico, esse fator, é oferecido pelo SUS, é fácil? Como é que está esse acesso ao diagnóstico hoje, depois de você lutar tanto e demorar tanto tempo para ter o seu diagnóstico? Olha, hoje, eu fico assim muito triste. Hoje, infelizmente, pelo sistema único de saúde, está sendo muito complicado fazer exame. Hoje em dia, para você fazer um exame, você tem que agendar, aí agenda, aí tem que ficar em filas absurdamente grandes, o paciente perde a paciência, aí não quer mais fazer, vai embora. Se o paciente hoje quiser fazer um exame, ou ele paga particular, ou ele vai esperar. Aí vai para a judicialização, entra na justiça para conseguir. É complicado, mas o fator antinuclear ainda não vi falar que faz pelo SUS, não. Eu acho que esse exame ainda continua sendo particular. Eu acho. Mas aí, a reembolso, tá. Vamos saber essa informação, onde... Agora, tem normalmente, quando tem alguma doença, como CRASE, né, para idosos, SEDEBA, diabetes, a gente tem um centro para a área de reumatologia, já que na Bahia, recentemente no hospital ortopédico, e para a área de reumatologia que atinge e acomete tantas pessoas, ainda não. Não. Os laboratórios gerais, não tem um laboratório específico. O doutor Milton, a gente inclusive convidou ele para falar aqui também no programa, está com o microfone aberto para poder apoiar também a gente, trazer mais informações sobre lúpus. Estamos de volta com você, aqui com a Jacira Conceição, falando sobre lúpus, sobre essa semana de conscientização, mês de conscientização, que é o Maio Roxo, e você pode estar também aqui com a gente, participando, interagindo, trazendo as suas informações e também, claro, fazendo a sua pergunta pelo 99657-3998, nosso grupo Estonia está aberto para você interagir e perguntar. Ou também aqui através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa, que é o 3114-3344, 3114-3344. E aí, esse mês de maio, já há muito tempo você tem toda uma campanha, né, de conscientização e de chamar a atenção da população, usando, inclusive, alguns monumentos para chamar a atenção da população. 2024, como é que está a campanha do Maio Roxo? A campanha do Maio Roxo 2024 está muito boa. Eu estou achando muito boa. Próximo ano, melhor, não é? Nós contamos com apoio, a gente tem que agradecer, né, primeiramente, a Gregório de Matos, que nos apoiou esse ano novamente. A gente tem que agradecer também ao Museu Náutico, também, que nós fomos muito bem recebidas, né? Foi um apoio muito grande, muito importante. O Cristo Redentor, então, enfim, todas as pessoas, todas as entidades que nós procuramos para buscar apoio com relação ao Maio Roxo, todos disseram sim, ok? Então, isso para a gente é muito importante, porque é uma forma que a gente tem de saber que estamos ampliando, não é? A conscientização. Nós sabemos que existem várias cores, né? Durante o mês de maio, tem outras cores também, maio amarelo e tal, mas é muito importante que a gente faça isso pelo seguinte, que a gente trata de uma doença que a gente está vendo que está tendo um certo erro. Eu já digo erro, porque a gente não vai aceitar lúpus no mês de fevereiro. Houve um projeto, onde o projeto nacional colocou lúpus no mês de fevereiro. Nunca foi mês de fevereiro. Então, assim, com relação à divulgação,
com relação a gente conscientizar sobre o lúpus é o ano inteiro. Para isso existe uma LUBA, associação. A gente conscientiza de janeiro a dezembro. A gente fala, a gente ajuda os pacientes, a gente faz eventos, a gente faz palestras, a gente faz tudo para que esses pacientes não fiquem sem acessibilidade a medicamentos, acessibilidade a médico, enfim. Então, assim, fevereiro é um mês que não diz nada para a gente. Toda a nossa Inclusive, luta... tem todo um apelo, a cidade toda se volta para o mês de festa, de carnaval, Isso. Toda a mídia está voltada para isso, o pensamento é só nisso. Então, deslocar essa campanha para esse mês pode, né, tirar o foco do trabalho, né? Exatamente. Foi por esse, talvez foi por esse motivo que nós não conseguimos, o ano passado, fazer nada. A gente não vestiu as gordinhas, a gente não fez nada, porque foi uma coisa bem chata. Porque, assim, quando chega fevereiro, o pessoal não entende. As pessoas só querem falar daquilo. Então, existem outras patologias, e o que é que acontece? Enchem as redes sociais. Então, essas pessoas têm que ter responsabilidade, têm que ter compromisso, têm que saber o seguinte, que não é só você falar em nome da doença, que está divulgando a doença. O importante é você ter alguém, ou alguma entidade, que lute pelos pacientes durante todo o ano. E aí a gente fica aborrecido com isso, entendeu? Tá. E aí essa é a luta da loba, né? Por que lutar? É porque as coisas ainda acontecem de forma muito devagar. Nós ouvimos no bloco anterior a dificuldade do diagnóstico, do exame específico, a dificuldade de ter profissionais, é o médico reumatologista, é uma especialidade que não tem em todo no sistema de saúde uma oferta para esse profissional, é um profissional sim indicado para acompanhar, está mais habilitado para estar acompanhando os pacientes com lúpus, não é simples, fácil, na rede particular também não é um profissional acessível, até mesmo a população pode pagar, então a gente está falando de uma especialidade, de algo específico, e de pessoas que precisam. Agora, aquela família que já tem um diagnóstico do lúpus, né, a pessoa que teve diagnóstico, não, o loba, quais são os benefícios que elas têm lá? O que a loba hoje encaminha, orienta? Como é que vocês atuam? Olha, hoje a gente tem aquela questão do cuidado, né? Do cuidado, do acolhimento. Todos os dias aparece paciente, todos os lugares da Bahia, não é só de Salvador. Então, as pessoas procuram a loba. Onde é que a gente consegue médico? Onde a gente consegue medicamento? Tem municípios que dispensam a medicação. Já tem outros que não dispensam a medicação. Então, esses pacientes têm que vir para Salvador. A gente tem a obrigação de estar orientando essas pessoas. Outra coisa tem prefeituras que não dispensam protetor solar. Outra coisa que é muito importante, que aqui a gente recebe os protetores. Né? É cada prefeitura que assume esse compromisso. Então, para que a gente possa saber em cada município quantos pacientes de lúpus tem, a gente busca, agora a gente está com, a gente tem Alagoinhas, dia 23, uma audiência pública, e temos também uma palestra em Pirá, para chamar a atenção, ainda esse mês. Pois é, a data. Porque deveria ser algo, né? Já existe algumas cidades, entre elas a capital Salvador, uma coisa uniforme, a própria Secretaria de Saúde, que é também uma parceira, entra também como parceira nessa sua luta, nesse trabalho, que é importante, gente, que o órgão público, o setor público, chegue junto. A Jacira, por mais que ela queira, que tenha essa força, esse ímpeto que ela disse, agora que eu me conscientizei, já sei o que eu tenho, vou cuidar de mim, da minha saúde, vou criar minha filha, vou viver, e além disso, podia parar por aí, só cuidar dela, estou bem, está tudo bem, tem meu remédio, mas não, ela quis mais para outras pessoas que também passam isso. Mas ela não vai ter, é limitado a condição de manter uma associação, os custos, fazer um trabalho como esse, camiseta de divulgação, vocês estão vendo aqui que está também acompanhando pelo YouTube, né, o banner de divulgação, tudo isso é material, tudo isso tem custo. E de onde vai sair o recurso para isso? Hoje a loba ela é financiada por algum órgão, por alguma entidade, recebe patrocínio, como é que isso funciona? Recebe alguns apoios. Na verdade, quando a gente pede a uma amiga, ao amigo, né, uma ajuda, mas não é todo mundo, Sim. Sempre diz um sim. Mas eu não gosto de estar pedindo muito. Sim. Eu não sou uma pessoa de ficar pedindo. Então, assim, rede social, né, a gente nunca coloca nada Vaquinha, nada Pix, disso. não sei o quê, vai que a gente não costuma fazer. E quem quer apoiar? Voluntário? Como que as pessoas, a sociedade, pode ajudar o trabalho da Loba? A gente, como você sabe, a gente não recebe recurso financeiro nenhum, de nenhum órgão, mas nós temos o Pix da Loba, quem quiser ajudar, não é? Se você quiser que a gente deixe o Pix, sim. é a Associação Loba,
associaçãoloba@gmail.com. É o próprio e-mail. É e-mail. associaçãoloba@gmail.com. Esse é o Pix Isso. oficial da instituição. Exatamente. Agora, a gente não costuma pedir nada. A gente tem uma casa, para você ter ideia, que a gente está hoje, que está com o elevador quebrado. A gente está tentando ver se faz alguma coisa. A gente está com 3 recibos de luz sem pagar, ok? Arriscar a cortar a qualquer momento. Então, assim, a gente hoje está situado ali na rua da Moraria, número 74, inclusive dia 10 a gente vai estar lá, entendeu? E é tudo difícil. A casa é um casarão que precisa de ajuda, que precisa de consertos. Tudo que a gente faz, até uma faxina, a gente tem que pagar, tá? A gente paga para fazer a faxina, mas é muito difícil. A gente está toda semana pagando, porque você sabe que a gente não tem condição, entendeu? Então, a gente precisa de tudo. E vocês acolhem também quem está ouvindo a gente no interior, se essa entrevista estiver chegando a alguém no interior. Porque na capital a dificuldade é grande. E no interior, Jacira, como é que está as pessoas com lúpus? No interior a dificuldade é maior. Ainda maior. Porque aqui é mais fácil. Ligou, a gente manda na Loba, preciso de medicamento, a gente manda na Loba, a gente está com medicamento, a gente dá. Preciso de médico, a gente manda para o médico atende. Preciso de um protetor, a gente dá o protetor. Porque no interior, os pacientes não têm protetor solar. Então, aqui, os pacientes têm. Então, eu digo, gente, vamos fazer a vaquinha aqui, quem tiver um protetor sobrando, dá para dar um pessoal que está precisando. Então, assim, muito importante que a quantidade desses protetores, porque a gente tem que usar 3 vezes ao dia, tá? À noite a gente tem que usar o protetor. A gente agradece muito à Secretaria Municipal de Saúde por esse apoio, que a gente não deixa sem protetor. A CESAB também não deixa. Nós passamos a pandemia, a gente tem que agradecer a CESAB, porque a gente passou a pandemia inteira, a gente não faltou Reupinol, então esse é um ponto muito positivo, e é nesse momento que a gente diz, bom, ali está a amizade verdadeira, tá? Porque nós temos amigos dentro da CESAB, pessoas que a gente não tem esse negócio de política ou não. A gente diz, olha, a gente está precisando. Claro. Tem que dar atenção às pessoas com lúpus, e a gente recebe essa atenção. Aí cada um vai lutar, mas só vai olhar para o lúpus, não. Cada um tem a sua luta. Essa é a bandeira da Jacira. Ela deixa claro qual é o trabalho que ela faz. Cada um também está lutando por as pessoas com problema com deficiência. Nós tivemos agora o mês de abril, que também falou do autismo de forma muito forte, com quantas necessidades as pessoas com autismo têm. E também tem os direitos sociais. Não sei se pessoas com lúpus vai ter direito à compra com financiamento mais barato, enfim. Tem direito também a lojas. As pessoas com lúpus, elas têm dificuldade do trabalho. Como é que elas se mantêm? Como é que elas vivem? Como é a vida de quem tem lúpus, Jacira? Olha, Paty, eu vou dizer a você, muito difícil. É muito difícil, por quê? Veja bem. Aposentadoria, por exemplo, a gente não tem ainda uma lei que diga assim, o paciente com lúpus tem que se aposentar. Precisa se aposentar. Por quê? Porque tem muitos médicos, que me perdoem os médicos, mas tem muitos médicos que eles acham que a pessoa que tem lúpus, primeira coisa de imaginação, diz que a dor é de invenção, que não é nada, que não precisa, mas as pessoas não têm condição de trabalhar. Não tem. Você vê, pessoas com lúpus, um dia que ele levanta, tem dia que a pessoa diz, não consigo levantar hoje da cama, precisa investimento. Mentira. Não levantou porque não quis. Não levantou porque não teve condição. Gente, quem tem lúpus é dor, 24 horas. Não é porque eu estou aqui sentada, conversando, que eu digo a vocês que eu estou sem dor, não. Para levantar hoje foi trabalho, mas eu disse, eu vou levantar, eu estou com compromisso. Então, as pessoas, muitas vezes, não tem nem por que levantar da cama. Eu vou levantar para quê? Eu não tenho o que comer, eu não tenho dinheiro para ir ali, pagar um transporte. A gente não conseguiu um projeto de lei, nenhum vereador teve coragem de fazer um projeto de lei para os pacientes de lúpus, porque acha que lúpus não é nada. Lúpus é uma deficiência, sim. Eu digo a você que porque eu tenho lúpus e sei a dificuldade. Pessoas não podem andar direito, todo mundo fica, sabe? Eu não vou dizer, como é que se... É porque eu não quero ofender também, não quero aborrecer ninguém, né? Eu quero manter a postura. Mas pessoas que têm lúpus pode ser considerada uma pessoa deficiente. Pronto. Então, tem até a pergunta aqui da Virgínia Rosa, né? Virgínia, beijo para você, que é uma inventiva aí da Rede Inventividade, é também uma profissional da área da saúde, comprometida com outras causas, inclusive da pessoa idosa, que ela sempre está olhando, mantém isso no projeto também, que a Santana cuida, qualifica aí no bairro do Rio Vermelho, beijo para você. Tem idosos ou longevos com lúpus? Olha aqui, nós estamos aqui, né, 66 anos, as pessoas com lúpus, elas vivem, quanto tempo, ou seja, a questão
da letalidade por lúpus, do agravo da doença, é também grande, Jacira. E entre a população idosa, a gente tem um número significativo de diagnóstico de lúpus? Temos agora, nós temos muito mais jovens. Quem acomete? Mais jovem, mais homem, mais mulher? Mais jovens mulheres. Nossa associação é composta de muitas mulheres que você chega assim, bonita, aquela menina aparentemente está bonita. Está ótima, está bem, está saudável. A dor está lá. Para você ter ideia, a gente faz reuniões de grupos, porque tem reuniões que pode um grupo e outra reunião foi, não, menina, não tem condição. Tem pessoas que ficam meses em cima de uma cama. Aí eu digo isso porque a gente trabalha com pacientes, com lúpus e pessoas que estão ali, no movimento. Não tem condição, não é fingimento. É porque, infelizmente, alguma coisa aconteceu na vida dela e aquilo ali fez com que a doença ativasse de uma forma que ela não tem condição de levantar da cama. Então, tem gente que pode ser que esteja na fase adulta, até na idosa, que não teve diagnóstico. Tá? Isso ainda acontece hoje na Bahia, com todo esse aparato, com toda essa informação, com tantos anos de campanha aí do Maio Roxo, a gente ainda tem pessoas que não foram, sequer tiveram o direito de saber que tem a doença. Outra coisa que a gente está observando muito, tem muita gente sendo diagnosticada com doenças que não é a doença, infelizmente. Diagnóstico errado. Diagnóstico errado. Então, o que é que acontece? A pessoa fica, digamos, 2, 3 anos cuidando de uma patologia, usando medicação para uma patologia, e depois vai em outro médico e descobre, não, você não tem essa, você tem essa aqui. E aí, o que é que acontece com essa pessoa? Simplesmente a pessoa entra em depressão, esquece do mundo, não quer mais saber de nada, porque tomou remédio a vida toda, aí aquele remédio muitas vezes vai atingir o seu organismo, atinge outras coisas, a pessoa perde a vontade de viver. Essa é a realidade. Você já tem vivido isso, né? Isso, muita gente na luta. Então, assim, a gente pede aos médicos muito cuidado no atendimento, no diagnóstico, porque é muito importante que dê o diagnóstico certo, até porque tem muitas patologias com sintomas parecidos. Olha só, gente, ela foi diagnosticada com fibromialgia, é a Jonita, fibromialgia, sente tantas dores, e como a entrevistada falou, já sente tantas dores, a vida que quase não suporta, né? E ela agora descobriu, depois de 57 anos, está aguardando o retorno do médico pelo SUS, demorado o retorno, diagnóstico para ter, e o exame nuclear para detectar. E foi o exame que ela fez, isso que você falou, né? Eu não entendi direito, mas ela já tem fibromialgia e talvez agora tenha lúpus. É possível que o paciente com fibromialgia... Sim. Estamos falando de uma doença autoimune. Eu tenho fibromialgia também. Obrigada, Jonita. Eu também tenho fibromialgia e o médico diagnosticou foi o Dr. Milton. Porque eu já conhecia todas as dores de lúpus. E uma certa vez, há 2 anos atrás, foi em 2022, não foi quando a gente vestia as gordinhas, eu comecei dali, com muito estresse, então ali eu comecei a sentir umas dores que eu não conhecia. Eu não podia levantar o braço, eu não podia fazer nada. E aí essa dor ficou persistente. Eu falei, não tem jeito não. Eu vou ter que ir ao médico para ver o que é isso. Quando eu cheguei, porque a fibromialgia, o exame dela é diferente do lúpus, né? E aí quando eu cheguei no Dr. Milton, ele conversou muito e me deu o tratamento certo. Tratamento com a medicação. Acredite em Deus. Em 1 mês, as dores foram embora, que eu nem percebi que eu não estava mais sentindo dores. Olha aí, Jonita, com o tratamento certo, essas dores aí que você está sentindo, que não suporta a vida, né? É suportar, viver com dor, gente. Quem quer viver com dor? Então, tem tratamento, sim, para aliviar essas dores, tá, Jonita? Você não está sozinha, 57 anos, procura aí a Loba, se você está fazendo também investigação de lúpus, além da fibromialgia, que você já tem um diagnóstico. Então, a Loba hoje, quem quer conhecer mais a Loba, saber o trabalho, colar aqui com a Jacira, está se sentindo fraco, às vezes a pessoa está ali, como você disse, vou levantar para quê, gente? Com tanta dor, com tanto problema, fica aqui já desesperando, sem esperança. E a Loba está aqui para dar força, sua própria presença, Jacira, de ir para frente, de buscar, de pede um, pede a outra, não desiste. É também incentivo para muitas pessoas, se ela pode, eu posso também, eu posso buscar essa minha força interna e ir para frente. Então, dia 10 de maio é o dia de conscientização, mês, mas o dia 10 é um dia também importante. O que vai acontecer nesse dia? 10 de maio é o Dia Internacional, né, de atenção às pessoas com lúpus. 10 de maio é o Dia Internacional de Conscientização sobre o lúpus. Essa pode ser utilizada em 2 frases. Nesse dia, a gente vai estar com a Fonte Nova acesa em roxo, tá? No próximo ano, a gente espera contar com mais apoio,
entendeu? Porque é muito importante essa iluminação, é importante que a gente fale, não é só iluminar, tá? É importante que a imprensa também procure saber porque está iluminado, que fale sobre esse dia, e a importância da iluminação na Fonte Nova, a gente tem muito a agradecer. É muito importante para a gente. Porque, gente, é muito difícil a gente passar um dia na escuridão. Esse dia é o dia que os pacientes têm mais atenção, os pacientes procuram mais se cuidar, sabe que estão sendo vistos, sabe que nesse dia, olha, alguém lembrou da gente, é muito importante. Porque pacientes com lúpus, eles falam assim, tem um inquérito, a gente recebeu até, vou interromper aqui, já vou mandar outra mensagem. Uma moça, né, essa semana procurou a gente, dizendo que lá no município dela, que eu vou citar também no município, não tem nenhum tipo de apoio. Nossa. Ela tem lúpus, ela achou a gente na rede social, e eu acho muito triste quando eu vejo pacientes ainda em lugares, não falar do lúpus, deve ter outros pacientes também com a mesma situação, uma tristeza imensa, sem ter apoio do município, sem receber medicação, sem receber, não tem médico que cuide, muitas vezes o médico que cuida do paciente não é um médico apropriado para cuidar do paciente, muitas vezes o médico dá um diagnóstico errado, não é culpa dele, porque ele não é especialista, entendeu? Ele faz o que ele pode, eu agradeço também, te agradeço a todos esses médicos que atendem pacientes com lúpus em todos os municípios baianos, entendeu? E aqui tem essa dificuldade, mas dia 10 é o dia D, é o dia onde a gente vai estar na Loba, né? A gente vai, provavelmente, a gente vai estar das 9 às 14, às 15 horas. Quem quiser conhecer nosso trabalho, quem quiser conhecer a gente, pode ir lá, a gente vai estar disponível, não é? Se alguém da imprensa também quiser ir, pode ir lá, porque é muito difícil ter que sair, não é? Para deslocar para dar entrevista em algum local. Muito difícil. A gente então agradece aqui, né, ao carinho também que você tem pela Rede Excelsior de Comunicação, está aqui, porque a gente sabe da sua dificuldade de locomoção, tivemos que fazer umas adaptações aqui rápidas no estúdio para atender, né, a demanda da Jacira, da dor na perna, do incômodo de ficar sentada. Então, gente, não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Ela se veste de roxo, colocou lá roupa nas gordinhas, né? Foi um movimento na última semana, foi muito bonito iniciar esse mês de maio com esse movimento que você fez no feriado. Vai iluminar outros pontos também aqui da cidade, onde vai estar sendo iluminado? A CESAB está iluminada, né? Porque a CESAB, como parceira nossa, a gente só falou, a gente quer que ilumine, pode ser? Pode já ser, já está iluminado desde o dia primeiro. Então, assim, a gente pede com carinho e a gente fica feliz, né? Sim. Quando a gente fala assim, ilumina aí, por favor. Mas o projeto a gente tem. Tá. Porque a primeira vez que nós iluminamos o Cristo Redentor foi em 2014. E nessa época não tinha projeto. Tá. E a partir do projeto a gente pode estar solicitando a iluminação. Então, quem iluminar? Você passa a ver o elevador Lacerda Roxo. Por que o elevador Lacerda Roxo? Já chama a atenção das pessoas, vai procurar saber por quê. E aí entende que nós estamos no mês da conscientização. Já vou ver aí o YouTube também, mas quero mandar um abraço aqui para a Fabiana. Ela diz o seguinte: meu nome é Fabiana Bezerra, sou psicóloga de mulheres com lúpus, também possuo diagnóstico. Estou organizando um evento voltado para a população em maio, que é o mês de conscientização. O evento vai ser realizado em uma clínica de psicologia na Cidade Baixa e tem como objetivo oferecer suporte emocional. Olha aí a importância também. Juntas, viu? Você está em Cajazeira. E com essa fala dele de que tem que se acostumar, eu passo para você fazer suas considerações finais. Tá bom. Só tenho que agradecer, mandar um beijo para a Fabi, que a Fabi também é nossa companheira, nossa amiga, é uma loba também, né? E agradecer, sempre agradecer a Rádio Excelsior, agradecer a você, Patrícia, porque você está sempre do nosso lado, você é a primeira pessoa que sempre está nos apoiando, que está nos convidando. Então, assim, nossos agradecimentos sinceros, tá? Em nome da Loba, em nome dos pacientes com lúpus de todo o estado da Bahia, parabenizar mais uma vez, tá bom? Seu programa é maravilhoso, muita gente ouve, muita mesmo, e eu, por aqui eu vou encerrar, deixando um beijo roxo, um abraço roxo para todos os ouvintes da Rádio Excelsior e dizer que essa mulher aqui é uma pessoa maravilhosa, e parabéns, tá bom? Obrigada, Jacira. E, gente, se acostumar não, gente. Não acostuma não. Claro, tem que viver, né, com o diagnóstico.
aceitar que tem a doença, olhar para frente, se conscientizar que uma vez com lúpus é tratar mesmo, é buscar apoio. Isso é assumir a doença e ter responsabilidade. Agora, aceitar simplesmente viver com a dor, sem buscar medicação, sem buscar tratamento, sem buscar fisioterapia, sem buscar recurso financeiro, sem buscar apoio, né? Às vezes, um LOAS, algo, porque aquele que não consegue realmente trabalhar, isso não. Então, essa de, aceite, você está com dor, aceite, simples e puramente, de forma acomodada, não é isso que a gente vai passar aqui como mensagem. A gente deseja que você tenha força, tenha fé, tenha coragem, tenha resiliência e, acima de tudo, esperança. O diagnóstico de lúpus não é um diagnóstico terminal. A vida continua e a Jacira é uma prova disso. Parabéns a você, Jacira, pela sua força, pela sua coragem. Vamos repetir o Pix, para que você, nesse mês de maio, faça assim uma doação para comemorar junto e trazer mais recursos para a instituição. Rapidamente, sim. Rapidinho. Dia 16 de junho, Tilios Restaurante, ele vai estar fazendo uma feijoada. É uma feijoada, que essa feijoada vai ser uma feijoada beneficente, a pessoa não paga. Mas quem quiser doar alguma coisa para ajudar a Loba também, o Pix é o mesmo. 16 de junho é um almoço, Lobo já, tem Tilios Restaurante, tá? É um apoiador, um grande amigo nosso, que está sempre nos apoiando, ok? Ok, tem aqui também os panfletos, vai ter aqui na Rádio Celso, quem quiser pegar, levar, distribuir, fica à vontade, obrigado. E o Pix, rapidamente. Associação Loba, @gmail.com, associação sem acento, sem vírgula. É o e-mail da associação. Beijo para vocês que estavam no Instagram, quem estava aqui no canal do YouTube, Jacira, parabéns, muita saúde, né, que você possa continuar ainda por mais muitos anos esse trabalho.